As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Uma tempestade violenta chegou sem aviso. Estava fazendo um sol terrível e do nada o tempo fechou. E em menos de 2 minutos o mundo desabava em cima daquela vasta plantação de trigo dourado. Visto de cima, parecia um oceano de ouro. Todos contavam na cidade que aquela safra seria a maior de todas, a maior da história. Mas parece que essa tempestade veio para mudar tudo. A água da chuva parecia ter uma tonalidade avermelhada. Quando a chuva finalmente cessou, o trigo antes brilhante agora estava todo manchado de um vermelho profundo, como se ele tivesse sido tingido ou tivesse bebido sangue. Um dos fazendeiros mais antigos, conhecido como Seu Nunô, falou com os fazendeiros locais. Queimem essa colheita. Algo de terrível veio com a água da chuva. Era como meus avós falavam. Quando o mal desce à terra, a melhor maneira de livrarmos dele é queimando tudo. Mas os fazendeiros mais jovens, eles são ambiciosos. Só pensam em dinheiro. Fora que as pessoas na cidade sentiam fome. Queriam trigo para fazer os seus pães. A carne, essa estava muito cara. Era o trigo que mataria a fome daquelas pessoas. Então, na calada da noite, os trigos foram colhidos e transformados em pães, abastecendo as padarias daquela pequena cidade. Durante aquela noite, houve uma pequena celebração, com bastante pães e cerveja. As pessoas ficaram nas ruas comemorando até bem tarde, enquanto os fazendeiros mais velhos, sabendo que aquilo era uma pouca vergonha e uma falta de respeito, ficaram trancados em suas casas. A coloração daquele trigo não era natural. A chuva havia trago algo sombrio. Eles só não sabiam o que era ainda. A única diferença que as pessoas estavam sentindo comendo todo aquele pão é que ele estava um pouco doce, gostoso de certa forma. Ninguém tinha do que reclamar. Um casal dançava no meio da praça, chamando a atenção de todos. A alegria estava presente. Depois que todos foram para suas casas dormir, o resto da noite passou sem incidentes aparentes. Mas quando amanheceu, tudo mudou. A cidade estava muito calma. As pessoas pareciam ter perdido a hora de levantar da cama. Pouquíssimas pessoas andavam nas ruas, justo as que não haviam participado do banquete e se alimentado daqueles pães, as pessoas medrosas. Seu Lourenço, um dos fazendeiros mais antigos, tinha um serviço para buscar no ferreiro da cidade. Ele ficou de consertar para ele algumas ferramentas. A oficina, que era a garagem do homem, estava com a porta entreaberta, e um cheiro ruim saía lá de dentro. Lourenço foi encontrado em choque. A família do ferreiro foram os primeiros a serem encontrados. Suas bocas estavam abertas como se tivessem gritado a noite inteira. Mas ninguém os ouviu. De seus olhos, ouvidos e bocas escorriam pequenos vermes translúcidos que brilhavam sob o sol. Uma cena horrível que chocou as pessoas que se depararam com ela. Em pouco tempo, outros corpos foram sendo encontrados e a cidade logo se tornou um cemitério a céu aberto. As autoridades ordenaram que os corpos fossem levados para um local afastado da cidade e enterrados bem fundo. A princípio, eles acharam que isso adiantaria. Ledo engano. Em poucos dias, os moradores que haviam sobrevivido
começaram a sentir coceiras insuportáveis sob a pele. E a coceira rapidamente se transformou em dores terríveis. Os vermes estavam dentro deles. Parece que essa maldição que veio com a chuva estava de certa forma os consumindo de dentro para fora. Alguns dos moradores tentaram cortar as áreas infectadas, rasgando a pele e tentando arrancar os vermes à força. Mas isso de nada adiantou. Eles descobriram que os vermes se multiplicavam quando eram arrancados e expostos ao sol. Outros moradores simplesmente enlouqueceram ao ouvir o som constante da mastigação dos vermes que vinham de dentro dos seus corpos. Um som constante e aterrador. As pessoas estavam perdendo o juízo e a prudência. Dona Lourdes saiu correndo pelas ruas com uma enorme faca de cozinha em mãos. Ela estava desesperada, tentando arrancar os vermes de seus braços. Ela gritava: "Saiam, monstros malditos!" Ela continuou se mutilando, se cortando até os ossos, até que o seu corpo debilitado não resistiu e caiu morto no chão. Em poucos dias, restaram apenas alguns sobreviventes daquela pequena cidade. O país, sabendo da situação, isolou todos os moradores à própria sorte. Os vermes estavam cada dia mais sedentos por carne, e a cada dia eles se multiplicavam mais. Pareciam não ter limites. Pessoas que já haviam morrido, com boa parte dos seus corpos já em decomposição, vagavam pelas ruas, guiados por uma horda de vermes que possuíam todo o seu corpo. Algo grotesco. De seus orifícios pulavam vermes. Um dos fazendeiros antigos, que havia sobrevivido a esse infame ataque, a todo momento murmurava: "Vocês nos alimentaram. Agora serão nosso alimento." Ele estava escondido, trancado dentro da igreja da cidade, orando por uma salvação que não ia chegar. Os vermes, aos poucos, começaram a entrar pelas fendas na madeira. Com uma fome voraz, devoraram tudo que viam pela frente. O fazendeiro Lourenço rezava o terço quando foi derrubado e invadido pelos vermes, que não respeitavam nada nem a ninguém. A cidade inteira havia sido morta e tomada. Um cenário de guerra em que zumbis andavam com movimentos tortos e vacilantes, e vermes se multiplicavam, ameaçando a vida na terra. Sabendo que a cidade havia sucumbido, nenhum sobrevivente, o presidente enfim deu a ordem. Os campos de trigo, renascidos, continuavam a crescer, dessa vez sem a tonalidade avermelhada. Do céu, algo estava se aproximando, mas dessa vez era um elemento diferente da água. Era o fogo. Bombas explodiram na esperança de erradicar os vermes, mas boa parte deles acabaram subindo aos céus. Em poucos dias, em cidades vizinhas, uma chuva avermelhada se formaria. Os vermes não descansam. Quando criança, seu irmão mais velho ficava acordado no sofá da sala, vendo filmes de terror antigo. Clarissa adorava ficar com seu irmão mais velho, mas depois tinha uma enorme dificuldade em dormir, pois os filmes costumavam ser horripilantes. Os filmes de antigamente, na mente de Clarissa, eram muito melhores do que o de hoje em dia. Em particular, ela se lembra de um filme chamado Aracnofobia, em que uma casa na fazenda é infestada por aranhas super fortes e com um veneno mortal.
O protagonista no final mata a aranha-chefe com uma tiradeira de pregos. Um marco nos cinemas de terror lado B. Depois de ter assistido pela primeira vez, ela teve pesadelos por muitos anos. Até hoje, a pobre Clarissa enfrenta o seu medo terrível por aranhas. Não pode nem ver aquelas pequenas com pernas enormes que aparecem sempre nos banheiros e são inofensivas. Bastou ser aranha que ela tem vontade de sair correndo. Na época, seu irmão, se sentindo um pouco culpado por isso, tentava incentivar Clarissa a perder esse medo bobo e infantil. Pode encostar nela, Clarissa. Tá vendo? Essa daqui é inofensiva. Mas toda vez que ela tomava um pouco de coragem para tentar encostar na aranha, algumas cenas do filme vinham à sua mente. E ela dava para trás, recuava. Não tinha sido daquela vez. Mas a menina cresceu e carregou para a adolescência e depois a fase adulta esse medo. Se formou em Direito e passou a exercer o cargo de advogada em um pequeno escritório no centro da cidade. Com esse primeiro emprego, ela saiu da casa dos pais e alugou a sua primeira casa, se mostrando uma advogada brilhante. Conquistou muitos clientes com isso. Ela arranjou condições de alugar a casa que era tida como um dos seus sonhos. Sonhava em um dia poder comprá-la, mas sabia que ainda era um sonho distante. Assim que se mudou, tratou de deixar tudo muito limpo, arejado, e contratou uma equipe de dedetização. Agora, era ela e os bichos: minhocas, lacraias, pernilongos, formigas, baratas, ratos. E o mais temido de todos os animais, as aranhas. Agora, ela não teria a quem recorrer. Estava sozinha nessa batalha de vida e morte. Desde que a equipe de dedetização tinha feito o seu trabalho, ela nunca mais foi no porão ver o que estava acontecendo. A única vez que o viu foi quando foi alugar a casa. O corretor mostrou o porão. Algo completamente normal. Estava varrido e não tinha nada lá, além de algumas pilastras de sustentação da casa e espaço vazio. Clarissa tinha planos para o porão, mas somente para daqui a alguns meses. Clarissa sabia que as aranhas eram suas maiores inimigas. E toda vez que ela via algumas teias de aranha por perto, tratava de ligar o seu potente aspirador de pó e sugar aquele mal ali mesmo, antes que proliferasse e se tornasse insustentável continuar morando ali. Clarissa costumava ser muito dramática mesmo. Certa vez, com um pouco de insônia, zapeou os canais da televisão e, para sua surpresa, estava começando o filme Aracnofobia. Obviamente não era para ela assistir, mas quis ver mesmo assim. Quase 20 anos depois, esse filme deveria perder todo o sentido. Talvez servisse como terapia e fizesse ela perder o medo das aranhas. Lê do engano. 3 horas da madrugada, estava ligando desesperada para o irmão, contando que estava morrendo de medo das aranhas terríveis do filme. O irmão teve que se deslocar alguns quilômetros de carro para acalmar a chorosa advogada. Quem diria? Mas diferente do que ela pensava, o trauma de rever o filme não passou, e durante os próximos dias, ela começou a ter pesadelos horríveis. Não conseguia mais se concentrar no trabalho. Algo se perdeu ali.
O trauma está enraizado fundo na sua mente. Chegou a pensar em ir na psicóloga, mas desistiu da ideia. Precisava vencer o medo de aranha a qualquer custo, mas não seria nada fácil. Ao longo dos dias, ela começou a perceber que teias de aranha emergiam em cada canto da sua casa. Brotavam como em um passe de mágica. O seu pesadelo se repetia. Uma aranha gigante fincava suas presas no seu pescoço, enquanto ela se via presa em meio a um emaranhado de teias de aranha. Era sufocante. Ela sempre despertava com muita falta de ar e sentindo um gosto de arranhado na boca. Segundos após acordar, ela dava um pulo da cama, pegava seu aspirador de pó e saía limpando as teias que se acumulavam na casa. Quanto mais ela limpava, mais teias apareciam. Ela não sabia agora se aquilo era real ou imaginário. Seu irmão um dia veio ajudar e disse que ela precisava de ajuda para limpar aquilo tudo. Precisava de um dedetizador e que as aranhas poderiam estar escondidas em algum lugar. Foi aí que Clarissa se lembrou do maldito porão. Claro que elas estavam se escondendo lá. Aonde mais poderiam estar? Sabendo que havia algo de muito errado na casa, decidiu investigar o porão que ela sempre teve medo. Uma hora, precisamos enfrentar nossos maiores pesadelos. Ela ouviu algumas músicas de autoajuda para tentar vencer esse obstáculo. Nessa hora, ela queria aquela tiradeira do protagonista do filme. Faria falta. Ela começou a descer bem devagar, os degraus de madeira rangendo a cada passo. Ela conseguia ouvir o seu coração palpitando de tanto medo que ela estava. Assim que ela abriu a porta, viu que o porão estava tomado de aranhas gigantes. Clarissa deu um grito que pôde ser ouvido em todo o bairro. Ela quis fugir dali o mais depressa possível, mas acabou dando um passo falso, escorregando em uma coisa gosmenta e pastosa no chão. Ela se prendeu nas enormes teias da aranha. O porão era o covil delas. Clarissa soube que era o seu fim. Agora, ela não precisava mais ter medo das aranhas. Clarissa era uma de suas presas.